Hello, meu povo do YouTube! Como estamos, pessoal? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui no canal, mais um dia de gravação aqui para que a gente possa aprender um pouquinho mais, para que a gente possa estar junto aqui, construir um relacionamento aqui no YouTube. Eu já quero convidar para você deixar aí seu like, seu comentário. Gente, é muito importante que vocês deixem um like. É muito importante que vocês comentem no vídeo, porque esse vídeo, esse canal nasceu de um sonho, né? De um sonho que creio que foi Deus que gerou dentro do meu coração esse sonho. E assim, vocês que estão aqui, vocês vão fazer parte desse sonho. Não só meu, mas os nossos sonhos, cremos que os nossos sonhos são sonhos de Deus também, né? Para que Deus nos use como instrumento para levar o evangelho, para que Deus nos use, para que a gente possa ser inspiração para outras pessoas, para virem aqui gravar, porque o YouTube é um canal onde muitas pessoas vêm e é muito legal ter um conteúdo bom, né? Em tempos em que a gente vê conteúdos tão assim, né, tão diferentes, tão que não agregam a nada na nossa vida. Então a minha intenção é vir aqui para agregar alguma coisa na tua vida. Então deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, também é muito importante. E vamos embora pro vídeo, gente. Hoje o vídeo, antes disso, gente, quero me apresentar para vocês que estão chegando aqui. Quem sou eu? Meu nome é Rosenilda Andrade, tá? Todo mundo me chama de Rose, mas meu nome é Rosenilda Andrade. Eu sou casada com o Alan, ele é um psicólogo. Eu sou uma empreendedora, eu tenho 2 filhos. Nós somos servos da Igreja Presbiteriana de Santíssimo, no Rio de Janeiro. Eu sirvo na mídia e sirvo como também no Ministério de Louvor, e o meu marido é presbítero da igreja. Só para você saber quem eu sou, né? Eu sirvo na igreja, então aprendo na igreja, comunidades cristãs da Igreja Presbiteriana Central de Santíssimo, que é a igreja ao qual eu congrego há 3 anos. E por isso que, né, que eu venho aqui falar com vocês, não é coisa da minha cabeça, não é coisa de do nada eu vim aqui, comecei a pregar a palavra aqui, não. Eu sou instruída por outras pessoas, inclusive eu tenho pedido para as pessoas avaliarem se eu falar alguma coisa errada, se eu falar alguma coisa que não seja bíblica, que não esteja na Bíblia, para que os meus irmãos, o meu pastor, as irmãs que visualizam aqui, elas possam me falar, ó, o que você falou tá errado, eu venho aqui e corrijo, tá? Então é isso. Então, hoje vai ser um bate-papo e um devocional sobre ansiedade. Né, mais uma vez, eu não sou psicóloga, eu já tive experiência com ansiedade e às vezes lido ainda com alguns gatilhos, mas eu quero trazer para vocês um discernimento bíblico e que eu também tenho praticado, né? Como eu falei para vocês, eu também lido com ansiedade. E lido com ansiedade por causa de coisas que eu vivi, né? Por conta de coisas que eu vivi que o meu corpo sentiu. Então, de repente, isso possa ajudar você aí que passa por isso, passa por preocupações que todos nós passamos, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre ansiedade. Hoje o vídeo vai ser sobre isso. Eu estou aqui com o meu caderninho de anotações, que eu anotei, gente, tudo, não fui na IA, ó. Anotei tudo à mão aqui, ó. Fui estudando e fui anotando tudo aquilo que eu quero falar com vocês aqui, tá? Então não tem nada de IA. Eu ia até pedir pra IA assim colocar em tópicos pra mim, mas aí eu falei ia demorar muito. Falei não, vai demorar muito. Eu mesma vou fazer na mão e vou fazer eu mesma, tá? Né? Deus nos dá criatividade, Deus nos dá habilidades e a gente usa. Não que seja errado usar IA, eu mesmo uso IA muito, inclusive uso a IA aqui na thumbnail do canal, que me ajuda bastante. E também vou usar aqui o texto bíblico de Mateus 6:25, tá? Se você quiser abrir a sua Bíblia, aliás, abre sua Bíblia. Eu vou usar o telefone celular e vou usar a versão ARA, tá? Então, se você quiser abrir aí, abra. Aconselho você a abrir a Bíblia para que a gente possa estar desenvolvendo aqui juntos, tá? Esse texto e aprendermos junto um pouco mais daquilo que Deus tem falado conosco, né? Nós somos
todos falhos, todos nós somos falhos, todos nós pecamos, mas graças a Deus, graças a Jesus que morreu por nós. Quando Deus olha para nós, Deus não Deus vê o Filho, né, dele, e através dele ele nos perdoa, ele nos ajuda, ele nos restaura, e é esse Deus aí que nós servimos. Se você não serve a Deus ainda, se você está aqui no canal, você não é crente, você não conhece a Cristo, mesmo assim fique aqui, para que né, a palavra de Deus é para todos, é Deus que faz a obra, não somos nós. Então é isso, tá? Eu vou fazer uma oração, como eu sempre faço, e desculpe aí um pouquinho da introdução, mas a introdução hoje eu ia fazer um pouquinho mais demorada, mas vou fazer uma oração como eu tenho feito aqui, tá? Para que a gente possa começar o vídeo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença, Senhor. Acalma os nossos corações, acalma a nossa mente, acalma a mente de quem chegou aqui nesse canal. Que essa palavra ela possa fazer efeito, como já tem feito na minha vida, e que a cada dia, Senhor, o Senhor possa alcançar novas pessoas, vidas que aqui chegarem, vidas que o Senhor vai enviar para esse canal, que o Senhor possa alcançar os corações, que a Tua obra se manifeste na nossa vida, com ações, e que nós possamos viver de fato a Tua palavra, não somente falar, mas viver, Senhor. Fica conosco, fala aos corações, essa é a minha oração, que eu seja instrumento em Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então, vamos lá, vamos começar. Eu quero começar, gente, dando uma introdução. O que Jesus nos diz, né? Em Filipenses ele fala, né, pra gente não andar ansiosos por coisa alguma. Ele diz que todas as nossas súplicas, toda a nossa ansiedade, que nós lancemos a nossa ansiedade diante de Deus com súplicas e ações de graças. Vou deixar aqui, tá? Porque hoje eu quero falar só em Mateus 6:24. Mas eu quero usar também já essa parte que Deus fala, né? Então, em primeiro lugar, Deus diz assim: ao invés de vocês ficarem ansiosos, vocês precisam orar a Deus com súplica, suplicar diante de Deus e ser gratos, né? Ser grato, agradecer a Deus. O que tem deixado tantas pessoas ansiosas? Por que as pessoas estão tão ansiosas? Por que conforme o tempo foi passando, antigamente as pessoas eram menos ansiosas? Sempre, na verdade, que sempre existiu, né? A ansiedade sempre existiu, mas conforme a gente sempre bate nessa tecla, conforme a tecnologia foi avançando, como até falei aqui em outro vídeo, que hoje em dia você vai em outros países, você pega o celular na sua mão, né, tá com o celular na mão, e você, através de um site, você navega, né, pelo mundo pelo site. E as pessoas estão muito ansiosas, querendo muita coisa, às vezes olhando. Uma das coisas que tem deixado muitas pessoas ansiosas é esse querer muitas, parar para pensar que a gente pode falar sobre muitas coisas. Então, o que está tornando as pessoas tão ansiosas? Qual é a causa dessa ansiedade? O que causa essa ansiedade, né? Isso está tudo relacionado a nós, seres humanos, querermos muitas coisas, queremos alcançar muitas coisas, e não é errado, né, nós nos profissionalizarmos, querer alcançar uma qualidade de vida melhor. Isso não é errado, né? Não é errado fazer isso, mas às vezes isso vai muito além daquilo que nós conseguimos alcançar. As redes sociais, elas nos mostram, às vezes as pessoas estão ali mostrando aquilo que não é. Na realidade, a realidade daquela pessoa é outra vida, e às vezes algumas pessoas sim conseguiram alcançar uma realidade, né? Vamos dar um exemplo aí para as mulheres, né? E para os homens também. Eu percebo que esse canal aqui tem muitos homens, mas também eu creio que vão vir mulheres para cá. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Nós ímos para o Instagram, nós vemos homens e mulheres fitness, todos magros, lindos e maravilhosos, conseguiram ali alcançar, né,
patamares, elas já vêm construindo ali há muito tempo, né, no Instagram, buscando. Esse é o intuito delas, elas trabalham para isso, para buscar seguidores, para influenciar outras vidas com seu modo de vida, com o estilo de vida. E aí nós pegamos a rede social. Eu já caí nessa armadilha, gente. Eu fui uma que eu já caí nessa armadilha de olhar para a vida dos outros e querer ter aquilo que a outra pessoa tem, né? Querer ter aquilo que a outra pessoa tem. Gente, cada um tem uma vida. Aí vem a comparação, aí vem, né, até aquela própria pessoa indica várias coisas para você comprar. As mulheres vão lá, vão comprando cartão de crédito, vão se enchendo de dívida, vão se enchendo de coisas e acaba que isso tudo vai trazendo uma ansiedade, entre outras coisas. Olhamos para o mundo, como o mundo está difícil, como as coisas estão acontecendo, como o tempo está passando muito rápido, e aquilo ali vai deixando a pessoa ansiosa, vai deixando a pessoa vai se cobrando, e aquilo vai se tornando algo, um peso na vida da pessoa, e aquilo vai reverberando na sua saúde, no seu emocional, e vai deixando, isso tudo vai deixando a pessoa cada vez mais ansiosa, né? Alguns se endividam, alguns se enchem de coisa, né? Alguns até acumulam coisas dentro de casa, e isso tudo vai deixando as pessoas cada vez mais ansiosas. Gente, existem estudos que comprovam isso. Existem vários estudos que comprovam que isso está muito latente nas pessoas hoje. Se as pessoas não se policiarem, isso vai causar um transtorno emocional na vida da pessoa. E também tem as questões, né, da família, tem as questões às vezes de enfermidade, tem as tribulações, os medos, as aflições, tudo isso vai se acumulando e as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Mas, e aí eu quero dizer assim, como que funciona a vida de uma pessoa ansiosa, né? Como que funciona? Uma pessoa ansiosa, ela já está vivenciando aquele problema da ansiedade. E aí ela antecipa aquilo que vai acontecer amanhã. E eu posso falar disso justamente porque eu já tive ansiedade. E que às vezes eu tenho gatilhos sobre isso. E aí eu paro um pouco e falo assim, e eu mesmo falo comigo mesmo, não, as coisas não são assim. Vocês lembram quando eu comentei aqui em outro vídeo que essa questão de saúde que eu enfrento, né, esse problema de saúde, no início eu tive assim muita dificuldade para lidar com isso, porque eu ficava pensando no dia de amanhã, com medo de morrer, com medo de como que eu ia conviver. Vamos supor que eu preciso fazer hemodiálise, eu estou aguardando para fazer hemodiálise, e eu comecei a sofrer, como seria eu fazendo hemodiálise? Mas aí eu tive um start, eu lendo a palavra, entendendo o que a Bíblia fala para nós, eu tive um start, falei assim, não adianta ficar sofrendo por as coisas que ainda não aconteceram, eu preciso olhar para o que Deus fala, para o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é verdadeira, e olhar e viver um dia de cada vez. Lá em Mateus, um dos textos mais relevantes para a gente falar sobre isso é Mateus 6, e a gente vai ler até Mateus 6, vamos ler a partir do 25, Jesus falando aqui, ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então vamos parar por aqui, depois eu vou falar mais um pouquinho, tá? Então eu anotei alguns pontos aqui pra gente falar. Primeira coisa, gente, que eu quero falar com vocês. O significado da palavra ansiedade, ansiedade significa estrangulamento. Né? A pessoa vai sendo estrangulada, vai sendo cheia de tanta coisa, e vai ficando aflita. Quem já teve crise de ansiedade, eu já tive várias vezes, e às vezes eu me vejo tendo essas crises, mas aí, como eu falei pra vocês, eu paro tudo, centralizo a minha mente, respiro fundo, vou me lembrando daquilo que o Senhor fala na sua palavra, e aí vou me acalmando, né? Pelo poder que Deus nos dá. Nós temos esse poder em Cristo. Preocupação exacerbada de querer ter aquilo que nós não temos. E de querer ter e não olhar para aquilo que Deus já nos deu. E Deus nos faz convites aqui, que eu anotei algumas coisas. Como nós podemos lidar com isso? À luz da palavra, né? Como que nós podemos? Então nós já limos aqui em Mateus 6:24, que Deus supre. É confiar, né? Um dos pontos é confiar que Deus supre as nossas necessidades básicas e cruciais. Deus está dizendo assim, vocês não precisam ficar ansiosos se vocês não têm tudo isso, né? Se vocês não têm tudo isso que você vê, todo mundo tendo, algumas pessoas, todo mundo não, gente. Fala assim, quando você olha para as redes sociais e você vê, é por isso que eu não fico o dia todo no Instagram. Não fico. Eu trabalho lá, ultimamente eu tô trabalhando menos lá, agora voltei até a postar Reels. Vou deixar o meu Instagram aqui para você me seguir lá. Eu vou lá, falo com as pessoas, falo sobre o que eu faço, posto alguma coisa e saio, vou fazer outras coisas. Por quê? Porque quando você tá ali rodando a timeline toda hora, sabe, vendo o que as pessoas estão fazendo, isso aquilo ali vai te deixar ansioso. Então eu não faço isso. Jesus falou que ele nos dá aquilo que é básico e que nós precisamos ser gratos, porque ele supre as nossas necessidades básicas. Ele diz assim, vocês não têm quanto ao que é a vez de comer ou beber, vocês não têm que ficar ansiosos quanto ao comer ou beber, nem pelo vosso corpo, ao que é a vez de vestir, porque Deus supre essas coisas. Ele garante na sua palavra que ele vai suprir todas essas coisas e ele supre. O problema é que às vezes nós queremos ter muito mais. Nós olhamos uma roupa nova da moda, a mulher olha uma roupa nova da moda, quer ter a roupa nova da moda, né? Olha um perfume, quer ter. Eu sou até assim suspeita a falar, porque eu amo perfume, eu vendo perfume, né? Até agora tô fazendo uma coleção de perfume para mim, porque eu preciso ter perfume para os clientes sentir o cheiro. Mas eu tô indo com muita cautela, devagar, bem devagar. Às vezes eu faço troca. Alguns perfumes que as pessoas me veem lá no Instagram, que eu consigo, são trocas que eu faço, sabe? O meu marido me dá às vezes algumas datas que ele quer me dar algum presente, eu falo, me dá o perfume, porque eu quero que as pessoas sintam o cheiro em mim, eu quero falar do perfume, então eu faço troca. Às vezes por exemplo, o meu marido ganhou um perfume no trabalho dele, e eu troquei com ele por um perfume que eu tinha 2, e aí coloquei para vender na loja e peguei um dos que eu tinha 2, porque daí eu consigo usar, a pessoa vai sentir o cheiro, também consigo tirar a amostra pro meu cliente, e o que ele tem eu coloco para vender na loja. Então, por isso que agora, no momento, eu tenho 5 vidros de perfume. Você fala assim, nossa, por que você precisa de 5 vidros? Eu vendo perfume, inclusive eu vou fazer, aqui não desviando do assunto, mas eu vou fazer a resenha. Esse vai ser o próximo vídeo, eu vou fazer a resenha dos perfumes. Mas eu tô dando um exemplo aqui para vocês saberem que, se você me vê, eu tô falando disso aqui.
Se você me vê aqui com 5 vidros de perfume, é dessa forma que eu faço, tá? Eu não saio comprando um monte de perfume, tá? Sabe, eu não saio me endividando comprando um monte de perfume pra poder mostrar que eu tenho perfume. Não. E tem pessoas que fazem isso, né? Que se endividam. Nós não precisamos, Jesus fala assim, nós precisamos do básico. Se nós tivermos o básico e formos gratos, já tá ótimo. Ele nos orienta a olhar para o nosso redor. E aí tá aqui, ó, ele diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Ele diz assim, observa ao vosso redor, né? Observe, isso tudo também tem a ver com gratidão. Gente, eu tenho um hábito agora, às vezes eu fico quietinha e eu fico só escutando e contemplando aquilo que Deus faz. Eu creio que aqui Deus também está nos ensinando a contemplar aquilo que Deus fez, a contemplar aquilo que Deus já nos deu. É isso que ele está falando aqui. Observe ao seu redor. Observe que elas não juntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as sustenta. Deus os sustenta. Ele nos sustenta em tudo, ele não nos deixa perecer. Ontem eu estava falando com meu filho sobre algumas questões, né, que ele está vivendo agora. Ele está começando a caminhar e ele está muito assim perplexo, né, com aquilo que Deus tem feito na vida dele. Eu comentando com ele, falei assim, Deus, ele é bom para todos. Ele até falou assim, Deus é bom em todo tempo. Falei assim, Deus é bom para aquele que... Deus é bom e ele supre a necessidade de todos, porque ele é misericordioso. Então Deus supre as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades ele supre, né? E aquilo que nós não temos, ele supre em Cristo. Cristo supre todas as coisas que nós não temos. E o terceiro ponto, perder tempo se preocupando, né? Pensando nas coisas que não tem, ainda não tem, pensando que fulano tem, mas nós não temos, pensando que nossa, fulano tem um carro bonito e eu não tenho, fulano tem uma casa bonita e eu não tenho, a casa de fulano é linda, mas a minha casa é simples, né? Fulano tem uma roupa bonita, fulano ao invés de te preocupar tudo isso e gerar ansiedade, desenvolver ansiedade, ficar preocupado, Deus nos ensina a gerenciar aquilo que nós já temos e gerenciar tudo aquilo que Ele já nos deu, que é a mesma coisa, né, gente? Então, ao invés de você ficar preocupado, gaste o teu tempo, use o seu tempo para gerenciar aquilo que Deus já nos deu, né? Nós já temos saúde, como eu falei para vocês, eu tô né, pelos médicos, eu tô com os meus rins funcionando 10%. Antes de ontem, eu meu marido, a gente estava deitado na cama, a gente estava conversando, e ele estava falando, eu olho para você e eu não vejo, você não tem os sintomas de quem tem um problema renal crônico, grave. E aí eu falei para ele assim, amor, você tá vendo um milagre na sua frente. Porque eu também não sei explicar isso. Eu não consigo explicar isso. Sabe? Eu não consigo explicar que uma pessoa com problema renal é toda inchada, uma pessoa com problema renal vive vomitando, uma pessoa com problema renal sente várias coisas. Não que eu não sinta nada, eu sinto sim. Mas o que eu sinto, as coisas que eu sinto, eu lido com isso, eu trato isso. Se eu sinto, às vezes eu sinto dor de cabeça, né? Se precisar tomar um remédio de dor de cabeça, eu tomo um remédio de pressão, eu tomo alguns remédios. Mas eu vivo bem. Pela graça de Deus eu vivo bem. Então eu vou ficar reclamando, eu vou ficar murmurando, ai meu Deus, né? Meu rim tá ruim, então eu vou morrer por causa disso. Não, gente, eu vou viver a minha vida, aquilo que Deus já me deu, eu vou usar para corroborar para o reino, né? Que é a minha voz, que é as minhas habilidades. Eu não sou uma pregadora, não, gente, mas o pouco que Deus tem me dado, eu posso compartilhar com você que tá aí. O pouco, né, que Deus, não é pouco, gente, é muita coisa.
É muita coisa. A coragem que Deus me dá, a ousadia que Deus me dá, que não é minha, que é Deus que nos dá, é Deus que coloca isso em nós. Deus produz isso em nós. Eu vou ser grata e vou usar isso para edificar o reino. Né? Então é ser grato, é gerenciar, né? Se for caso de coisas materiais. Eu sou grata por aquilo que eu já tenho. Eu quero ter uma casa, eu e meu esposo não temos uma casa própria no momento. Eu gostaria de ter? Obviamente que sim. Mas nós estamos nos organizando, nos programando para a longo prazo a gente ter uma casa própria. E nós, gratos a Deus, porque nós temos condição de pagar um aluguel. E a casa que nós moramos é uma casa muito boa. Não temos tudo ainda que nós queremos? Não. Mas e o que nós temos? Graças a Deus por isso, né? Então, se você ainda não tem um trabalho que você gostaria, lute para que você tenha um trabalho melhor. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, lute para ter um trabalho melhor. Se Deus tem colocou um sonho no teu coração, lute, construa. Se demorar anos para você construir, construa dia após dia, sabe? E seja grato por aquilo que Deus já te deu, pela vida que Deus já te deu, pela força que Deus já te deu, pela graça que Ele derramou sobre a sua vida, sabe? Ao invés de ficar triste pelo que não temos, fiquemos alegres pelo que Deus já nos deu e pelo principal, que foi o Filho dele, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e nós já temos a salvação eterna. As coisas desse mundo, de novo, quantas vezes necessário a gente precisa lembrar, nós precisamos lembrar, nós precisamos nos recordar que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é temporário, tudo aqui a traça corrói, vai passar. E aí, versos 32. Quem age dessa forma, murmurando, né? Quem age dessa forma? Existe até uma frase: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. No versículo 32, ele dá um exemplo de quem age assim, com essa preocupação exacerbada. Ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que nós precisamos de tudo, Deus sabe de tudo que nós precisamos. E ele diz aqui, assim, quem faz isso são os gentios, né? Os gentios naquela época eram as pessoas que não conheciam a Deus, né? Eram as pessoas que não, porque Jesus tinha vindo para o judeu, e os gentios não tinham direito a receber a palavra naquele tempo, né? Mas esse é outro assunto. Então ele diz assim, hoje aquelas pessoas que não conhecem a palavra, são as pessoas que não temem ao Senhor. Essas pessoas vivem preocupadas com isso, mas nós que conhecemos ao Senhor, que somos obedientes à palavra, nós não precisamos andar preocupados com todas essas coisas. Aí ele diz, pra gente encerrar. E no versos 33, gente, para finalizar, ele nos dá a chave para que nós possamos olhar para Deus e acalmar o nosso coração e fazer aquilo que ele fala. Ele diz, vocês devem viver dessa forma. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, né? Tem algumas versões que diz, basta a cada dia o seu mal. Então, esse é o desejo do Senhor, sabe? Busque a Deus, coloque as suas petições diante de Deus, coloque os seus sonhos diante de Deus, sabe? Mas em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai acrescentar todas essas coisas, sabe? Tudo isso vai acontecer naturalmente na nossa vida quando nós buscamos o reino de Deus. Por fim, gente, eu quero orar por você, tá? Que tá aqui, que ficou até aqui, que ficou aqui até o final. Eu quero orar por você, tá bom? Então vamos fechar os olhos pra gente orar.
Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, muito obrigada por nos ensinar, Pai, a buscar o teu reino em primeiro lugar, a colocar tudo diante de ti em súplicas, em ações de graças, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada pelas pessoas que já estão aqui, obrigada, Senhor, por aqueles que estão assistindo os vídeos, que a tua palavra, Pai, possa chegar aos corações como, Senhor, um bálsamo, como, Senhor, uma resposta para as nossas necessidades, Pai, para todos os nossos anseios, Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. E até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!